Queridos, nós vamos continuar com as nossas meditações sobre o livro de Eclesiastes, e eu gostaria de convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no texto do livro de Eclesiastes, ainda no primeiro capítulo. Nós leremos do verso 12 até o verso de número 18. Eclesiastes 1, de 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, com desejo, Deus, de que o Senhor, através do Teu Espírito, nos conduza no entendimento da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga iluminação aos nossos olhos, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração, a fim de compreendermos toda a vontade revelada do Senhor para o bem do Teu povo. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Qual é o sentido da vida? O que realmente traz significado à nossa existência? O que vale a pena na vida? O que é que faz valer a pena viver nessa terra? Essas são questões que nos acompanham, né, desde sempre, que fazem parte da nossa condição como seres humanos. E nós iniciamos a nossa série de meditações aqui há 2 domingos atrás, falando sobre isso, num tempo em que nós estamos enfrentando, né, essa luta contra uma pandemia que põe em risco a vida de todo mundo. É claro que questões como essas vêm à tona, né? Elas nos desafiam a rever os nossos conceitos, os nossos valores, o nosso entendimento a respeito de qual é o propósito, qual é o significado, qual é o sentido da existência. E nós não estamos sozinhos nessa busca, nessa compreensão, né? O livro de Eclesiastes lida com essas questões, e é propósito do pregador, chamado aqui de Kohelet, né, esquadrinhar essas questões sobre uma perspectiva secular. Nós já falamos aqui anteriormente, né, que todo o livro é escrito sobre um prisma de uma busca debaixo do sol, né? Essa é uma frase, uma expressão que aparece constantemente no livro de Eclesiastes, e que significa examinar a vida sem contar com a presença de Deus. Ou seja, esse sábio, né, está tentando enxergar a vida, está tentando responder a essas questões, e ele o faz sobre um prisma humanista, né? Ele diz assim: olha, eu vou excluir Deus dessa equação e vou ver qual é o resultado. Nós fomos informados no início do capítulo, no verso 1 e no verso 2, sobre a identidade desse
pregador, né, que se identifica como sendo filho de Davi, rei de Jerusalém, e que a sua conclusão no verso 2, né, ou o resultado que ele chegou da sua busca durante todo o livro, né, e já é enunciado no verso de número 2, é que ele descobre que tudo, absolutamente tudo na vida é vaidade. E nós já dissemos aqui que essa é uma palavra, vaidade, né, que não consegue capturar tudo aquilo que o pregador tem em mente, né? Porque a palavra hebraica utilizada aqui e a expressão consequente, né, rebel, rebelim, vaidade das vaidades, significa muito mais do que vaidade. O autor está falando sobre esse caráter da vida como sendo alguma coisa transitória, né? Porque a palavra rebel literalmente significa vapor, neblina, fumaça. E ele diz assim, olha, o resultado, a conclusão que eu cheguei dessa sabedoria ou dessa vida contemplada sob a perspectiva humanista é que tudo é transitório, tudo é fugaz, sem sentido, escorre pelas nossas mãos. Semana passada nós vimos aqui o texto do verso 3 até o verso de número 11, que é um poema que o autor, então, de forma geral, né, enuncia a sua observação sobre tudo quanto ele viu em relação a esse esforço humano para compreender a vida sem Deus. Ele disse, né, respondendo a uma pergunta que propõe no verso 3, qual é o proveito que o homem tem de todo o seu trabalho? Ou seja, qual é o sentido, qual é o lucro, o que é que sobra da nossa busca, da nossa existência sem a perspectiva de Deus? Ele diz assim, olha, não sobra nada. A vida é rebel, ela é transitória, é fugaz, ela é incompreensível muitas vezes. E agora Salomão, a partir do verso de número 12, vai apresentar essa questão a partir de uma grande experiência que ele empreendeu para elucidar essa questão. Ele havia proposto a sua tese, ele fez um poema sobre isso, e agora é o propósito do autor provar a sua afirmação. Por que tudo na vida é rebelim? Por que tudo é transitório, é sem sentido? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele deseja bloquear todas as possíveis tentativas humanas de dar sentido à vida sem recorrer a Deus, né? Ele está considerando aquela velha expressão, aquela velha frase que nós costumeiramente usamos em para tentar dar sentido à nossa vida, quando nós dizemos assim, olha, minha vida seria melhor, ou ela faria sentido se eu tivesse encontrado X. Se eu conseguisse Y, se eu conseguisse fazer isso, conseguir isso, alcançar aquilo outro, verdadeiramente a minha vida teria sentido, ela teria proveito, ela teria significado. E ele diz assim, olha, não é possível que nós, a parte de Deus, consideremos qualquer coisa debaixo do sol como sendo suficientemente poderoso, né, suficientemente significativo para trazer lucro, proveito para a nossa existência. E Salomão então começa nessa sua grande experiência, obviamente por aquilo que ele considerava como sendo o caminho mais recorrido, né, para aqueles que buscam sentido, significado longe de Deus, porque ele vai explorar a via do conhecimento, a via da sabedoria. Do verso 12 até o verso de número 18,
ele vai mostrar como é louca, né? Como é sem sentido tentar encontrar sentido, proveito, significado em um conhecimento, em uma sabedoria longe da presença do Senhor. Eu quero que você olhe aí para o verso de número 12, porque a primeira coisa que Salomão faz, né, nessa sua prova de tese, é que ele chama a nossa atenção para si mesmo como o pesquisador e para a busca que ele empreendeu pelos caminhos da sabedoria em busca de sentido e significado. Ele diz assim no verso de número 12 e 13: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, e eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Primeira parte do verso de número 13. Salomão mais uma vez recorre ao seu currículo. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção e dizendo o seguinte: olha, prestem atenção, porque aqui está alguém que sabe do que está falando. A forma como Salomão propõe esse texto, ele é característico, né, do mundo antigo, do Oriente Antigo, das autobiografias reais. O que é isso? Os antigos soberanos, né, do mundo antigo, do qual Salomão fazia parte do seu contexto, quando eles queriam ensinar um pouco de sabedoria no final da sua vida, né, para os seus sucessores ou para os jovens que serviriam na corte, eles faziam uma espécie de, né, biografia, uma autobiografia, ensinando a partir da sua própria experiência, a fim de que aqueles jovens pudessem ser encaminhados, pudessem ser direcionados em um caminho de sabedoria. E aqui está, né, Salomão dizendo, e aqui é interessante nós pensarmos nisso, porque dentro do universo de interpretação bíblica, de compreensão bíblica, os estudiosos dizem, né, que a literatura chamada literatura salomônica, né, ela compreende 3 períodos distintos da vida de Salomão. Salomão compôs cantares no início da sua vida. Salomão compôs o livro de Provérbios quando estava no auge do seu reinado, né, durante a sua maturidade. E Eclesiastes foi escrito no final da vida de Salomão. Aqui está alguém que se apresenta como sendo capaz de falar sobre essa tarefa. E quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras, mais especificamente para o primeiro livro dos Reis, né, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 e até o verso de número 15, nós somos informados pelo escritor sagrado a respeito de Salomão no início da sua vida, quando foi visitado por Deus em sonhos. E Deus se apresenta a Salomão e faz uma proposta a Salomão. Diz assim: olha, eu estou aqui para conceder a você um desejo do seu coração. Aquilo que você mais desejar na sua vida, eu vou conceder a você. Imagine só, Deus faz às vezes, né, me perdoem a expressão, como se fosse o gênio da lâmpada mágica de Aladim. Ele aparece a Salomão e disse assim: olha, eu concedo a você o que você quiser. O desejo mais intenso do seu coração, aquilo que verdadeiramente você julga como sendo a coisa mais necessária, a coisa mais importante da sua vida. E a Bíblia diz que, diante daquela proposta de Deus, Salomão nos surpreende, né, porque ele pede a Deus que Deus lhe dote de sabedoria, que Deus dê a ele um entendimento superlativo, uma sabedoria superlativa, para que ele compreenda todas as coisas, a fim de governar bem o povo do Senhor. E Deus disse a Salomão: olha, por que você não pediu riqueza, por que você não pediu a morte dos teus inimigos? Eu vou te conceder sabedoria mais do que qualquer outra pessoa da terra, e ainda vou te conceder mais o que você não pediu. Imagine só, né?
se Deus fizesse isso comigo, se Deus fizesse isso com você, aparecesse e nos concedesse os desejos do nosso coração? O que é que nós pediríamos? O que é que nós julgamos que verdadeiramente traria sentido, traria significado para a nossa existência e que nos falta? Salomão disse a Deus: eu quero sabedoria, e Deus deu sabedoria a Salomão. Ainda no livro dos Reis, no capítulo 4, no verso de número 29 até o verso de número 34, preste atenção no que consistia a sabedoria de Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Preste bem atenção no que a palavra do Senhor nos diz. Esse homem é um homem incomparável na sua sabedoria, no seu entendimento, no conhecimento que ele tem. Aqui está o melhor homem de todo o mundo, em termos de compreensão, de entendimento, de sabedoria. Ele é alguém que tem um conhecimento enciclopédico, ele sabe de todas as coisas que há no mundo. E a Bíblia diz que, se isso não fosse suficiente, no texto de Eclesiastes, Salomão ainda diz, no verso de número 13, que ele aplicou o seu coração a entender as coisas. Imagine, nós temos um homem mais capacitado em termos de entendimento para compreender as coisas, e esse homem está motivado para compreender as coisas, porque a Bíblia diz que ele aplicou o seu coração. Isso denota a dedicação, o compromisso sincero, fervoroso que Salomão tem com aquela missão que ele propôs a si mesmo. Então ele é alguém altamente motivado para compreender todas as coisas em busca de uma resposta, né, se seria possível encontrar sentido, significado para a vida na sabedoria, no conhecimento. E além disso, a Bíblia diz que ele se apresenta como rei, ou seja, ele tinha todos os recursos suficientes para empreender a sua busca. Pense nessa experiência. Você tem a melhor mente, você tem a maior motivação possível, a aplicação do conhecimento, da sabedoria. Salomão diz aqui que ele esquadrinhou, ou seja, a sua busca foi uma busca profunda em termos, né, de conhecimento, e foi uma busca extensa em busca de sentido e de resultados. Então você tem a melhor motivação, você tem a melhor mente e você tem recursos ilimitáveis. Imagine isso em um laboratório: o melhor cérebro, a melhor motivação e os melhores recursos. Obviamente, nós poderíamos pensar, imaginar que os resultados encontrados fossem os melhores possíveis, né? Que essa experiência proposta por Salomão a si mesmo, com a sua vasta inteligência e conhecimento, poderia produzir os melhores resultados possíveis. Mas a palavra diz que não foi isso que Salomão encontrou como resultado da sua grande experiência com a sabedoria. Preste atenção
nos resultados que nos apresentam a partir da segunda parte do verso de número 13. Ele diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. A linguagem que Salomão utiliza aqui é uma linguagem interessante, laboratorial, porque ele diz que o seu resultado ele foi provado e provado novamente. Porque a partir do verso de número 13, ele diz que ele fez uma prova, e qual foi o resultado que ele encontrou quando ele examinou todas as coisas debaixo do céu. Pense bem. Não, aqui nós não temos um rapaz, um jovem pretensioso que leu meia dúzia de livros e alguns artigos científicos e pensa que sabe tudo. Vamos pensar bem nesse mundo que nós vivemos, do mundo virtual, onde nós temos pessoas que se julgam especialistas em tudo, que na realidade não são especialistas em nada. Todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que estão aí nas redes sociais, se acham pessoas extremamente capacitadas para emitir opinião sobre todos os assuntos, Interessante como as pessoas têm pressa, têm esse desejo, esse afã por propor respostas, por trabalhar, por versar sobre todas as coisas. Mas nós não temos aqui um blogueiro, nós não temos aqui um famosinho das redes sociais expondo sua opinião sobre as coisas, mas nós temos o melhor intelecto, com a pesquisa mais extensa, com os recursos mais expressivos, e o resultado, o primeiro resultado que ele propõe a nós, está aqui na segunda parte do verso de número 13, quando ele diz assim: esse trabalho enfadonho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir, porque eu atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aí no verso de número 15, para comprovar o seu argumento, Salomão disse assim: aquilo que é torto, isso é um provérbio, não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Mas aí, não satisfeito com o resultado dessa sua pesquisa, ele nos diz que, olha, ele era o melhor homem, verso de número 16, ele diz assim: olha, eu sou a melhor pessoa em sabedoria, eu sobrepujei todas as outras pessoas em conhecimento, e o meu coração tem larga experiência, é possível que eu tenha errado nessa minha pesquisa, nesse meu empreendimento, eu vou repetir isso. E ele diz que ele aplica o seu coração, mais uma vez, a entender, a compreender, a esquadrinhar as coisas, e o resultado, no verso de número 17, é o mesmo. Ele diz assim: vim a saber que também isso é correr atrás do vento. E no verso 18, mais uma vez, ele recorre a um provérbio para justificar a sua conclusão, e ele diz assim: na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. O que Salomão está nos apresentando dos resultados da sua pesquisa, da sua busca por sabedoria? Primeiro, ele quer que nós entendamos, queridos, que ele sabe que sabedoria é alguma coisa boa.
Ele reconhece o valor da sabedoria, porque ele diz assim: olha, isso aqui é alguma coisa com que Deus dotou os filhos dos homens, e a expressão aqui que é utilizada em hebraico é filhos de Adão. Salomão está chamando a nossa atenção para dizer o seguinte: isso faz parte da nossa natureza humana. Tentar compreender as coisas, tentar entender as coisas, explorar, perscrutar em busca de sentido, em busca de significado, porque isso faz parte da nossa condição humana. Foi isso que Deus fez com Adão. Quando Deus colocou Adão no paraíso, né? Nós lemos aquela história sobre o Éden, que Deus havia criado todas as coisas e Ele deu uma missão ao homem. Ele diz assim: olha, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai observar, você vai esquadrinhar a criação, e você vai dar nome aos animais, e o nome que você der aos animais, esse será o nome dos animais. Adão não olhou para as coisas e de súbito imaginou que tal coisa deveria ter tal nome, mas aquilo é fruto de uma pesquisa, de um trabalho, de um empreendimento que fazia jus à sua sabedoria, ao seu entendimento. E Deus continua ainda com a humanidade nesse propósito, porque a Bíblia diz que Deus transferiu aos filhos de Adão um mandato cultural. Ele diz assim: olha, cresçam, se multipliquem, dominem sobre a terra, ou seja, produzam cultura, expandam o jardim, levem conhecimento, compreendam as coisas que estão aí ao seu derredor, expandam esse mundo por meio do seu entendimento da criação. Salomão está reconhecendo o valor, né, da busca que move todo o ser humano. Vamos pensar bem. Blaise Pascal, um pensador francês, dizia o seguinte: que só existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que buscam e os que não buscam. E ele diz assim: olha, os que buscam são os que fazem jus à sua natureza criada, porque é da natureza do homem entender as coisas, perscrutar, conhecer, produzir. Eu me lembro que a Sara gostava de um desenho, né? Hoje ela não gosta mais disso. Eu falo com ela, ela diz que não gosta mais desse desenho, mas ela assistia um desenho quando ela era menorzinha, chamado o Mundo da Luna, né? O Show da Luna, melhor dizendo, onde a Luna é uma menina que quer saber das coisas, e ela diz assim: olha, eu quero saber, eu quero entender as coisas. E ela diz assim na musiquinha que canta: eu quero saber por que o gato mia. Eu quero saber por que a melancia é vermelha por dentro e verde por fora. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Luna faz jus à natureza humana, né, com a qual nós fomos criados por Deus como filhos de Adão. Deus deu esse desejo de compreender, de entender, de perscrutar, de procurar sentido, objetivo nas coisas, e é isso justamente que nos faz diferentes dos animais. Você nunca viu um macaco com crise a respeito do sentido da vida, em busca de significado para a sua existência? Só o homem busca sentido nas coisas que faz. Isso faz parte da nossa natureza. Mas Salomão está dizendo o seguinte: embora isso seja da nossa natureza, isso seja próprio da nossa existência, isso se tornou um fardo terrível. Ele está dizendo: olha, isso é um fardo pesado, isso é uma aflição. E a palavra hebraica que ele usa aqui, né, ra, é algo ruim, algo mal, algo que traz infelicidade. Salomão não está dizendo assim: olha,
eu vi a vida e eu descobri que a vida tem algumas coisas que são infelizes, tem algumas coisas que nos deixam tristes. Não, ele está dizendo assim, olha, na natureza nossa, eu descobri que esse é um mau negócio, uma má missão, uma má aflição, buscar sentido, conhecimento, pela salvação, porque aquilo que era fácil, né, digamos assim, antes da queda, se tornou um fardo terrível por conta da queda. A queda transformou o nosso desejo por conhecimento em algo enfadonho, algo pesado, algo complicado. É como se ele dissesse o seguinte: até onde a sabedoria pode nos levar? Até onde o conhecimento pode realmente fazer com que nós descubramos o sentido da vida, da nossa existência? Os resultados da pesquisa que Salomão empreendeu são resultados de tons sombrios. Ele diz assim, olha, eu descobri que é algo inútil, é algo sem sentido. E ele introduz aqui, irmãos, mais uma frase muito interessante que nós vemos no contexto de Eclesiastes. Ele diz assim, é correr atrás do vento, né? E literalmente a expressão hebraica significa também arrebanhar ou pastorear o vento, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, sabe por que é um trabalho duro, por que é um trabalho enfadonho? Porque os resultados, eles são inalcançáveis. Aquilo que nós gostaríamos de encontrar, nós não encontramos. Aquilo que deveria trazer mais sentido à nossa existência, escapa de nós. Alguns anos atrás, né, a presidente Dilma Rousseff, né, caiu aí na boca do povo por causa de uma expressão que ela usou com relação ao vento, né? Ela disse em uma determinada fala que o vento deveria ser engarrafado, deveria ser preso, estocado, alguma coisa assim. De vez em quando a gente ouve essas expressões, né? Por que isso é tão estranho? Porque é justamente esse o sentido da expressão. Como é que você alcança o que é inatingível? Como é que você cerca? Como é que você controla aquilo que não pode ser controlado? Aquilo que não pode ser dominado? Salomão diz assim, os resultados, né, eles são fora de controle, e ele expressa a sua frustração no provérbio que ele utiliza no verso de número 15, porque ele diz assim para nós, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Sabe o que ele está dizendo a nós? Sabe por que é tão difícil se dedicar ao conhecimento, à sabedoria, em busca de sentido? É porque nós esbarramos em coisas que nós não conseguimos mudar, em coisas que não podem ser transformadas, em coisas que a sabedoria não pode endireitar, porque são coisas que permanecem tortas. A maldição trouxe uma queda para nós, queridos. Nós não conseguimos mais entender as coisas, existem coisas que nós não resolvemos, problemas que não podem ser resolvidos, por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós consigamos obter conhecimento e sabedoria, nós esbarramos em limitações, e nós precisamos ter essa consciência. Há um conto muito famoso, né? Na história da humanidade, a história do doutor Johannes Fausto, né?
que fala-nos a respeito de um homem que se sentiu frustrado pelas limitações que tinha quanto ao conhecimento que desejava alcançar sobre todas as coisas. O doutor Fausto, né, se frustrava, porque quanto mais ele conhecia, quanto mais ele desejava conhecer na história, ele esbarrava na sua limitação e na falta de controle, na falta de domínio sobre aquilo. Ele mais se sentia um servo do conhecimento do que senhor das coisas. Até que Fausto então resolve fazer um pacto com o diabo, né? Que durante os 24 anos seguintes, ele saberia tudo o que era possível saber, ele viveria como um Deus, ele não experimentaria limites, mas ao final daquele tempo, ele deveria entregar a sua alma ao diabo. E a grande questão é, não é possível saber todas as coisas, porque nós esbarramos em limitações, em limites, né? E coisas que nós não conseguimos mudar, coisas que estão fora do nosso controle. Quando nós esbarramos com isso, nós deduzimos, chegamos à conclusão como a vida é sem sentido, como a vida é fugaz, como ela é vaidade. É estranho pensar nisso, né? Como a sabedoria tem conduzido a nossa sociedade a uma sociedade de cunho faustiano, né? Nós achamos que nós não temos limites para o nosso conhecimento, que o conhecimento provê sentido, significado para a vida, mas quando nós perguntamos a essas pessoas que pretensamente buscam no conhecimento e na sabedoria sentido, nós esbarramos em frustração. Dr. Richard Dawkins, né, famoso no mundo moderno pelo o soerguimento do ateísmo na nossa geração, é um sujeito que fala que a vida é completamente sem sentido. Ele diz assim, olha, não há sentido para a vida no mundo. Nós não precisamos ir em busca de sentido, o sentido não existe nada além disso. E é tão curioso como essa máxima do conhecimento levada às últimas consequências produz consequências trágicas, né, sem sentidos. Há algum tempo atrás, Richard Dawkins respondeu a uma seguidora sua na conta do Twitter. Ela contou, né, que estava grávida e o seu filho nasceria com síndrome de Down. Sabe qual foi a resposta que Richard Dawkins deu à sua seguidora, né, naquela situação? Ele diz assim, olha, sabendo o que você sabe, né, com o conhecimento que você tem, é impreterível que você interrompa essa gravidez. Como você pode trazer uma aberração como essa para o mundo? Não é possível que você traga isso para o mundo. Percebam como o conhecimento, pretenso conhecimento, sabedoria que as pessoas alegam, né, nos conduzem a uma vida sem sentido. Há um poema, né, uma obra de Jean-Paul Sartre, né, conhecido poeta do existencialismo, um livro chamado Náusea, né, onde ele fala sobre o sentido da vida, e ele diz assim: era verdade, eu sempre percebia isso, eu não tinha nenhum direito de existir, eu tinha aparecido por nada, por acaso, existia como uma pedra, uma planta, um micróbio. Eu não conseguia sentir nada em mim a não ser um zumbido inconsequente. Eu estava pensando, aqui nós estamos comendo, bebendo para preservar a nossa preciosa existência, e que não há nada,
nada, absolutamente nenhuma razão para a nossa existência no mundo. Salomão diz assim: busquei a sabedoria e o que eu encontrei foi nada, a ausência de sentido, porque eu esbarrei em coisas que nós não conseguimos mudar, coisas que, por mais que nós saibamos, não conseguem trazer sentido e significado à nossa existência. Ele diz assim: olha, tem coisas que são tortas e vão permanecer tortas. Salomão não está cantando aqui uma música do El Chan, né? Pau que nasce torto, nunca assim. Não, ele está dizendo o seguinte: existem situações que, embora você saiba, embora você compreenda, embora você tenha conhecimento suficiente sobre coisas, não mudam. Pense bem, apesar de toda a ciência do mundo, apesar de todo o conhecimento que nós temos, nós ainda esbarramos com diagnósticos tão terríveis, né? Quando as pessoas olham para nós e você ouve aquela frase do médico, a frase: olha, nós fizemos tudo que estava a nosso alcance, tudo que era possível ser feito, foi feito, mas nós não sabemos, não há sentido, não há resposta. Salomão diz assim: se você busca o conhecimento, se você busca a sabedoria, lembre-se que você vai esbarrar em um mundo que não pode ser mudado porque ele é torto. Mas nós somos pessoas tortas por causa da queda, e pessoas tortas não podem transformar o mundo torto. Pessoas tortas não podem mudar o que está torto no mundo. É uma conta que não fecha. É como, né, um balancete que, por mais que você faça maquiagens, por mais que você faça malabarismos, essa conta não fecha. Essa é a primeira conclusão que Salomão tem. Mas aí o texto nos diz que, não satisfeito com isso, ele mais uma vez chama a atenção à sua competência, à sua compreensão das coisas. Verso de número 16, ele diz assim: olha, eu sou alguém que tem sabedoria, eu sou alguém que tem larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Ele aplicou o seu coração, mais uma vez, para tentar compreender isso, para tentar buscar entendimento no sentido da vida sem Deus. E a Bíblia diz assim, que ele chega a mais uma conclusão. Ele diz assim: eu vim a saber que também isso é correr atrás do vento. E no verso 18, mais um provérbio ele utiliza: muita sabedoria tem muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ele diz assim: olha, apesar de todo o conhecimento, apesar de todo o know-how, e eu juro, eu me esforcei, eu tentei compreender todas as coisas longe de Deus, sem a necessidade de Deus, mas sabe qual foi o resultado? Agora não é só frustração, não é só limitação, mas ele diz que o resultado foi dor e tristeza. Pense bem, querido, às vezes nós nos apegamos tanto aos títulos, né? Ao desejo de sobrepujarmos a vida, de vencermos na vida por uma carreira acadêmica, e nós esbarramos, né, em coisas que nós não conseguimos mudar, em coisas que nós não conseguimos transformar. Às vezes as coisas só pioram, né? Às vezes eu me lembro, conheço pessoas, famílias até, que se orgulham tanto dos seus títulos, né? Eles dizem que a família é reconhecida pelos títulos, né? Nós temos tantos doutores, médicos, cientistas, né? Advogados, isso e aquilo outro, mas às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e vemos que, apesar dos títulos, a vida delas é uma bagunça, a vida é algo terrível, né? Porque os títulos vêm
mas o casamento vai embora, o casamento acaba, os filhos se perdem pelo mundo, pela vida. Do que adianta esse conhecimento que não traz sentido e significado verdadeiro para a existência? Salomão diz assim: olha, nós repetimos a fórmula, nós buscamos, e aquilo que era ruim piora. Continua sendo correr atrás do vento. E sabe por que piora? Porque a verdade dói. Ele diz assim: olha, eu repeti a pesquisa e eu descobri que quem aumenta o conhecimento aumenta o seu sofrimento e a sua dor, porque a verdade não é algo doce, a verdade é algo amargo. Há um discurso muito famoso na história do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1970, o escritor russo Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn havia fugido da Rússia comunista, né? Depois de ter passado alguns anos prisioneiro em um campo de concentração. Ele escreveu um livro, Arquipélago Gulag, que é um livro, né, famoso, que ganhou prêmio e tudo. E ele se radicou nos Estados Unidos. E no ano de 1978 ele foi convidado pela famosa Universidade de Harvard a pronunciar um discurso para os formandos daquele ano. Chegando lá, Solzhenitsyn lembra que o título ou o lema da Universidade de Harvard em latim é Veritas, verdade. E ele diz para aqueles alunos: olha, eu quero dizer para vocês que a verdade não é algo doce, mas a verdade é algo amargo. Porque nós julgamos que existem coisas que nós conhecemos, coisas que nós compreendemos, e que nos faz pensar que nós somos o centro do mundo, o centro do universo, né? E Solzhenitsyn continua o seu discurso chamando a atenção daquela universidade, principalmente porque havia sido uma universidade criada sobre o prisma do Evangelho e agora se orgulhava da verdade sem Deus. E quando ele fala sobre tudo aquilo, né, num determinado momento do seu discurso, ele é vaiado por aqueles alunos e ele continua insistindo: olha, a verdade é algo incômodo, a verdade dói, a verdade é amarga, a verdade não é algo que nós pensamos que pode ser facilmente digerido nas nossas vidas. Salomão está dizendo isso: olha, existem coisas que nós sabemos, coisas que nós conhecemos, que se nós não conhecêssemos, seria bem melhor para nós, porque o conhecimento que nós temos aumenta a nossa dor e aumenta a nossa tristeza, o nosso sofrimento. Fico pensando, queridos, que lembrando aqui agora há pouco a Sara e o show da Luna, as nossas crianças, né? Quando crianças, elas ficam tentando aí conhecer, né? Saber o que é que os pais conversam, né? Eu vejo a Sara lá com o ouvido fino, querendo saber o que eu e a mãe dela conversamos, né? E nós, quando crianças, éramos assim, né? Nós sonhávamos no dia em que nós nos tornaríamos grandes o suficiente para saber os segredos dos adultos. E quando nós crescemos e nós conhecemos o mundo como nós conhecemos, as verdades que o mundo tem, dá uma saudade da inocência das crianças, né? A gente gostaria tanto de voltar a ser criança e não saber um monte de coisas que nós sabemos, porque o que nós sabemos não traz alegria, não traz regozijo. Bem, principalmente no mundo em que nós vivemos no presente momento, nas pandemias, quando você liga o seu televisor no telejornal e você sabe que tal dia foi o pior dia da pandemia no Brasil, não sei quantas mil pessoas naquele dia. Esse é um tipo de conhecimento que não traz nenhum alívio, não traz nenhuma alegria. Nós poderíamos passar sem esse conhecimento.
Há um adágio popular que diz que ignorância muitas vezes é uma bênção. Ignorância é felicidade. Tem determinadas coisas que nós sabemos que não melhora a nossa vida. Fatos que nós conhecemos a respeito do mundo, a respeito da natureza humana, a respeito do outro, que não nos alegra, mas que nos traz profundo descontentamento, conhecer essas coisas. Salomão diz que a verdade dói, que o conhecimento produz ou aumenta o sofrimento e a tristeza. São palavras duras e difíceis essas que o pregador traz para o nosso pensamento, para dizer o seguinte: se você busca sentido e significado na sabedoria, no conhecimento, sem Deus, saiba que o resultado disso é limitação, é frustração, é dor, é sofrimento. Mas concluindo, Salomão não está fechando as portas para nós no escuro. Ele não quer que o resultado da sua busca resulte em desespero para nós. Se lembre que ele está analisando a vida debaixo do sol. Mas existe uma outra perspectiva da vida, uma outra perspectiva para entendermos o lugar da sabedoria no mundo. Ela não traz em si mesma sentido e significado no mundo para nós. Mas a Bíblia diz que existe uma outra sabedoria que pode mudar as nossas vidas. Nós somos informados pelo apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 19, quando Deus diz assim: eu destruirei a sabedoria dos entendidos. Sabe como Deus destrói a nossa sabedoria, ou a sabedoria humana? Quando Deus propõe a sua sabedoria como sentido e significado para as nossas vidas. E a sabedoria de Deus atende pelo nome de Jesus Cristo. Eu mencionei aqui no início do nosso culto, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, que em Cristo estão escondidos ou criptografados todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Sabe por que ele é a sabedoria de Deus? Porque a Bíblia diz que só Ele pode endireitar o que está torto no mundo. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria que conserta o mundo, mas a Bíblia diz que só existe alguém que pode endireitar, que pode consertar, que pode restaurar o mundo. E Ele é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus para a nossa salvação. Se você quer verdadeiramente se tornar alguém sábio, alguém que conhece, para que isso traga sentido e significado para a sua vida, a Bíblia diz que só existe uma sabedoria que pode produzir isso, é Jesus Cristo nos nossos corações.